Olá, bom dia. A Lava Jato, no Rio de Janeiro, prendeu agora de manhã o presidente da Federação do Comércio. Orlando Diniz é suspeito de usar o esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. A investigação também descobriu que ele mantinha funcionários fantasmas. Os policiais têm mandados de prisão contra outras 3 pessoas. E você vai ver também que 3.000 homens do Exército e a Polícia Civil fazem uma operação agora de manhã na Vila Kennedy, zona oeste do Rio, 2 dias depois da morte do subcomandante da UPP da comunidade. O novo secretário de Segurança do Rio será o general Richard Fernandes Nunes, que comandou a ocupação no Complexo Favelas da Maré há 4 anos. Ele é o primeiro escolhido do interventor general Braga Neto. Um integrante da facção que age dentro dos presídios foi executado com tiros de fuzil em frente a um hotel em São Paulo. 2 mulheres também ficaram feridas. A crise dos Correios deixa milhares de correspondências encalhadas e dificulta a vida de quem precisa pagar as contas. A data de vencimento é todo mês, dia 17, e chega com 10 dias de atraso. O escândalo que levou o Ministério Público a denunciar quase todos os vereadores de Camaçari, na Bahia. Eles são suspeitos de embolsar parte do salário dos assessores. Moradores de Barcarena, no Pará, denunciam um novo incidente com substâncias tóxicas de uma mineradora. Um caminhão com rejeitos teria tombado. Ontem já tinha sido confirmada a contaminação dos rios da cidade num vazamento dessa mesma empresa. E são estes os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro. Hoje o Brasil está começando. Mais uma fase da Operação Lava Jato está nas ruas do Rio de Janeiro, agora de manhã. A Polícia Federal prendeu o presidente da Federação do Comércio do Estado, Orlando Diniz. Ele é investigado por usar o esquema da organização criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para lavar dinheiro. Vamos então direto ao vivo com as primeiras informações do repórter Paulo Renato Soares. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Orlando Diniz foi preso em casa, num dos endereços dele, aqui no bairro do Leblon, na zona sul do Rio. Ele ainda está aqui no apartamento, acompanhado dos policiais. Orlando Diniz é suspeito de cometer os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pertencer à organização criminosa. Orlando Diniz é presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Rio, e é presidente afastado do Sistema S, que inclui SESC e SENAC. Ele foi afastado em dezembro por determinação do STJ, por suspeita de irregularidades no comando dessa entidade. Na Lava Jato, agora, os investigadores suspeitam que ele tenha desviado recursos dessas 2 entidades e feito contratos fictícios com, por exemplo, empresas de veículos, concessionárias de veículos, para esquentar esse dinheiro e receber esse dinheiro de volta. O Orlando Diniz também é suspeito de ter contratado pessoas ligadas ao grupo do ex-governador Sérgio Cabral como funcionários fantasma dessas 2 entidades. Orlando Diniz também é suspeito de ter usado o esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral para lavar o dinheiro. Uma das maneiras que ele pode ter usado para lavar o dinheiro é a contratação de escritórios famosos de advocacia. Os investigadores dizem que durante 4 anos ele gastou 180 milhões de reais e o Ministério Público Federal suspeita que isso tenha sido lavagem de dinheiro. Há outros 3 mandados de prisão sendo cumpridos hoje e também busca e apreensão na sede da Federação do Comércio do Rio de Janeiro. Ana e Chico. Ok, Paulo Renato, obrigada. Então, Lava Jato nas ruas do Rio de Janeiro e a gente vai acompanhando e trazendo as informações para você. Em São Paulo, um suspeito de integrar uma facção criminosa foi executado ontem à noite na frente de um hotel. Vamos falar com o repórter André Azeredo. André, bom dia. Ele levou vários tiros de fuzil. Vários tiros de fuzil, Ana, e você imagina o desespero de quem estava no hotel ontem de noite. Imagina tiros de fuzil, arma de grosso calibre, não é pouca coisa. O carro dele era blindado assim mesmo, não tinha capacidade de segurar esse tipo de calibre, tanto que ele saiu do carro e foi baleado na frente das pessoas. Outras 2 mulheres que não tinham nada a ver com a história, uma de 28 anos, uma de 59 anos, também acabaram baleadas, mas a nossa produção já apurou que elas não correm risco de morrer. A Polícia Civil agora começa a investigação
investigação do caso, foi registrado em uma delegacia aqui de São Paulo, depois o caso veio aqui para o Departamento de Homicídio, que é uma delegacia especializada nessa investigação. A polícia diz que ele era um integrante de uma facção criminosa e que não está descartada, evidentemente, a hipótese de este crime estar relacionado em desavenças da própria facção criminosa em relação aos seus integrantes. O caso foi registrado como homicídio doloso e também lesão corporal por causa dessas duas pessoas. Ana, Chico, a situação que fica mais preocupante para a gente nesse momento é o seguinte: foi num hotel, mas poderia ter sido em outro lugar também, num restaurante, na frente de um shopping, num lugar movimentado. Quando se trata de execução, os bandidos vão fazer isso onde bem entendem e a população, como civil, está à mercê disso. Com vocês. Pois é, imagens impressionantes aí do hotel, as pessoas em pânico, rigorosamente em pânico, em São Paulo. E um bilhete encontrado numa penitenciária do interior de São Paulo reforça a suspeita do Ministério Público de que outros 2 integrantes dessa mesma facção criminosa foram mortos num acerto de contas. Esse bilhete foi encontrado na penitenciária de Presidente Venceslau. E nele está escrito que um criminoso, apelidado de Fuminho, teria mandado matar GG do Mangue e Paca. Isso porque eles estariam roubando a facção. Rogério Jeremias, o GG do Mangue, e Fabiano Alves, o Paca, foram assassinados semana passada no Ceará. Segundo o Ministério Público, Fuminho é Gilberto Aparecido dos Santos, é braço direito de Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, que é apontado como chefe da facção. Agora o Ministério Público espera receber o bilhete para continuar com as investigações. No Rio tem operação também agora de manhã das forças de segurança, lá na Vila Kennedy, na zona oeste da cidade. Ação que acontece 2 dias depois da morte de um subcomandante da unidade de polícia pacificadora da Vila Kennedy. O Paulo Mário Martins acompanha. Bom dia, Paulo Mário. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia, Chico, bom dia a todos. 3.200 militares das Forças Armadas participam dessa operação conjunta com as polícias civil e militar lá na Vila Kennedy. A operação acontece também em comunidades vizinhas, na Vila Aliança e na Coreia, aqui na zona oeste do Rio. O comboio com os militares e os policiais saiu ainda cedo, antes das 6 da manhã, da cidade da polícia, em direção a essas comunidades. Agora há pouco foram trazidos aqui para essa delegacia 2 presos nessa operação. São homens que eram procurados por assalto à mão armada e foram localizados lá na comunidade Vila Kennedy. Como você disse, Ana Paula, essa operação acontece 2 dias depois da morte do subcomandante da unidade de polícia pacificadora da Vila Kennedy. Ele foi morto logo depois que saiu da delegacia de homicídios, onde entregou uma arma que foi recuperada na comunidade, a arma que pertencia a um sargento do Exército que tinha sido morto no dia anterior durante um arrastão. A comunidade Vila Kennedy é um dos primeiros conjuntos habitacionais da América Latina e hoje, infelizmente, está controlado pelo tráfico de drogas. Chico e Ana. Obrigado, Paulo Mário. E o novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro será o general do Exército, Richard Fernandes Nunes. O anúncio oficial deve ser feito depois da reunião de hoje entre o interventor, o general Braga Neto, e o governador Luiz Fernando Pezão. O general Richard Fernandes Nunes foi escolhido pelo interventor general Braga Neto. O nome dele deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. O general é carioca e atualmente está à frente da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Ele comandou a ocupação do Complexo da Maré pelas Forças Armadas entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015. Esta semana, o general foi promovido à patente de 3 estrelas. Richard Nunes vai assumir o posto deixado por Roberto Sá, que pediu demissão da Secretaria de Segurança logo que a intervenção federal foi anunciada. O general ficará subordinado ao interventor Braga Neto, que responde ao presidente da República. O novo secretário terá vários desafios, a começar por uma força policial sucateada. Metade da frota da PM está parada por falta de manutenção. Este pátio está lotado de viaturas abandonadas. A tropa da PM encolheu nos últimos anos. O déficit da Polícia Militar é de 15 mil homens. Na Polícia Civil, a situação é a mesma. Segundo o Sindicato dos Servidores, a falta de investimentos vem prejudicando há muitos anos o trabalho de investigação. A gente tem, além da questão do baixo efetivo, hoje nas delegacias, falta viatura, falta papel, falta toner, falta de tudo, né? E a gente não consegue realmente prestar um serviço de excelência para a população fluminense. Policiais também enfrentaram atrasos nos salários nos últimos anos e viraram alvo nas ruas.
19 policiais foram assassinados só este ano no estado. O ministro da Defesa reconheceu ontem que o sucateamento da polícia é um problema a ser enfrentado. Raul Jungmann disse que a União deve providenciar os recursos. O senhor general, ele vai apresentar as suas necessidades e, obviamente, o compromisso do presidente reiterado, presidente Temer, é de procurar atender a essas demandas. À noite, em visita ao Rio, o ministro Moreira Franco também falou sobre orçamento para a área de segurança do estado. Não existe um valor exato. É impossível você, numa operação dessa natureza, prefixar burocraticamente, idealisticamente, um valor. As operações, elas se realizarão de acordo com a necessidade, de acordo com o movimento. Também foi escolhido o subsecretário de Segurança e será o general Mauro Sinotti Lopes, que cuidará da parte operacional. Já o general Richard Nunes, que nós citamos aí, foi promovido recentemente a general de divisão, ficará mais ligado à gestão. Ontem à tarde, um tenente do Exército foi baleado numa tentativa de assalto em Niterói, na região metropolitana do Rio. Jeremias Ribeiro foi atingido na perna e levado para o hospital. Está fora de perigo. A polícia de São Paulo prendeu durante a noite 11 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que alugava carros com cartões de crédito falsos e aí desaparecia com os veículos. Rodrigo Bocardi tem os detalhes dessa história pra gente. Oi, Rodrigo, bom dia. A polícia diz que com esse esquema aí, essa quadrilha roubou já centenas de carros. É mais essa, né, Ana? Um bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Segundo a polícia, pelo menos 200 carros foram alugados com documentos falsificados e vendidos para outras quadrilhas ou usados para cometer crimes e por aí vai. Com os 11 homens presos, a polícia encontrou 7 carros novos, um deles importado. Também foram apreendidos cartões pré-pagos com chips falsificados que eram usados para alugar os carros. A quadrilha foi presa ontem à noite em Barueri e Osasco, isso na região metropolitana daqui de São Paulo. E a polícia diz que os integrantes aplicavam o golpe em locadoras de veículos de todo o estado. Ele vai na locadora com o nome e o cartão, ele loca o veículo, paga a caução e tira o veículo de lá. Pronto, ele tem um veículo em tese legal, locado numa empresa regular. E com isso, os carros circulavam aí livremente, até que as locadoras percebiam que eles não tinham sido devolvidos e prestavam queixa. É isso, Chico e Ana. Ok. Obrigado. Valeu. E agora a gente fala de corrupção e contrabando na cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. 8 pessoas foram presas e o superintendente de investigações criminais do estado foi exonerado numa operação policial. Das 8 pessoas presas em flagrante, 3 são policiais militares. Um deles, subcomandante de um batalhão da PM em São Luís, o major Luciano Rangel. Eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de contrabandistas. No local da prisão, a polícia apreendeu uma grande quantidade de bebidas e cigarros contrabandeados, além de veículos e armas. De acordo com as investigações, os contrabandistas utilizavam esse porto aqui, na zona rural de São Luís, para trazer as mercadorias. Atracavam o navio na Bahia e traziam os produtos de barco. Eles utilizavam essa casa aqui, como base de apoio. Daqui, os produtos contrabandeados seguiam para distribuição. Segundo as investigações, o contrabando vinha principalmente do Suriname por navio e era distribuído até para outros estados. 2 carretas carregadas com cigarros também foram apreendidas no sítio onde fica o porto clandestino. O estoque maior de produtos ficava neste galpão. Peritos ainda trabalham para contabilizar tudo que foi encontrado. Além dos PMs, um delegado da cúpula da Polícia Civil do Maranhão também está sendo investigado, suspeito de fazer parte do grupo. Thiago Bardal estava à frente das principais investigações do estado. Ele já foi exonerado da função. Estamos diante de uma grande organização criminosa, estruturada, organizada com gente da iniciativa privada e servidores públicos, configurando aí aquilo que nós chamamos de crime organizado, que exige, para se consolidar, a presença de servidores infiltrados criminosamente no serviço público. É importante essa limpeza que está se fazendo na segurança pública do Maranhão. Por telefone, o delegado Thiago Bardal informou à nossa produção que ainda não prestou depoimento e que não sabia da exoneração. O Instituto Evandro Chagas analisou amostras de água e confirmou o vazamento de rejeitos da maior produtora de alumínio do mundo, a Hidroalunorte, que fica em Barcarena, nordeste do Pará. A água que abastece comunidades vizinhas está contaminada por material tóxico.
A análise revelou que substâncias altamente tóxicas, como soda cáustica, sódio, nitrato e alumínio, poluíram os rios da região. O nível de alumínio nas águas é 25 vezes maior que o permitido pela legislação ambiental. A contaminação das águas prejudica o meio ambiente e afeta a rotina de 3 comunidades da região, pondo em risco a saúde dos moradores, que podem apresentar problemas de pele e gastrointestinais. A população nessas regiões usa poços artesianos rasos. Essa população pode estar tomando uma água que já pode estar comprometida. Até o poço, né, azarou tudo. Meu poço foi obrigado a interditar que não presta a água, né? Os pesquisadores recomendaram a distribuição imediata de água potável para as famílias prejudicadas. O Ministério Público do Pará abriu 2 investigações sobre o caso. Depois de negar a existência de vazamento durante toda a semana, agora a refinaria disse que vai analisar o laudo antes de se manifestar. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, responsável pelos licenciamentos, também negou inicialmente que tivesse havido transbordamento da lama vermelha, mas informou que vai estudar o laudo para tomar as medidas necessárias. Os rejeitos começaram a vazar da refinaria no fim de semana, depois de um temporal que alagou a cidade. O Instituto Evandro Chagas alerta que a situação ainda não foi controlada. As chuvas continuam se intensificando, então há risco de novo transbordamento? Sim, há. Essa empresa hoje não tem a capacidade suficiente para lidar com tanto efluente que está sendo gerado. Em 2009, o IBAMA multou a mineradora Alunorte pelo mesmo motivo, vazamento de rejeitos. As multas somam 17 milhões de reais e não foram pagas até hoje. A empresa recorreu e informou que acompanha os processos. Um novo incidente envolvendo a empresa Hidroalunorte, a mesma empresa, foi denunciado ontem à noite por moradores lá em Barcarena, no Pará. E a Tainá Aires tem mais informações pra gente. Bom dia, Tainá. Houve um vazamento de rejeitos, mas foi na estrada, é? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Foi isso mesmo. Houve um vazamento em um caminhão de uma empresa subcontratada da Hidro que carregava rejeitos. Esse acidente aconteceu na PA 481, que é a via que dá acesso aqui ao polo industrial de Barcarena, que fica no nordeste do estado. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e também da Defesa Civil do município estiveram no local ontem à noite e notificaram a empresa a prestar esclarecimentos ainda hoje. Em nota, a Hidro, que é uma empresa norueguesa com sede no Brasil, informou que está apurando as circunstâncias do ocorrido e que tipo de material foi derramado na pista. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado também está apurando essa situação e mantém uma equipe de fiscalização no local. Chico, Ana. Tem que apurar mesmo, né? Tá na vazamento na estrada, água contaminada. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos dessa história por aí. Obrigada, viu? Um forte temporal que caiu no Rio durante a madrugada, mais uma vez, causou alagamentos e deixou a cidade em estado de atenção. Vamos conversar com o repórter Edivaldo Dondossola. Ele está na zona oeste do Rio e mostra um pouquinho dos transtornos todos de mais essa madrugada, né, Edivaldo? Bom dia. Pois é, Ana, Chico, bom dia para vocês e para todos. Eu tô aqui na Barra da Tijuca, que foi o bairro mais atingido pelo temporal dessa madrugada, segundo o Alerta Rio, que é o sistema que monitora as chuvas e o deslizamento de encostas aqui na cidade. Voltou a chover agora aqui na Zona Oeste, dá só uma olhada. Ainda tem muitos bolsões de água aqui na pista. Para se ter uma ideia do volume de chuva durante a madrugada, olha essas imagens que a gente fez mais cedo de dentro do carro quando estava vindo para cá. Em outro ponto da Zona Oeste, o Globocop flagrou essa rua também completamente submersa. Nem mesmo o ônibus conseguiu atravessar o bolsão d'água. A chuva também provocou estragos em vários outros bairros das zonas norte e sul. Em Copacabana, essa rua, que é uma das mais importantes do bairro, virou um rio. Como eu disse, agora voltou a chover por aqui, a perspectiva não é nada boa, porque dá uma olhada no horizonte, olha como o céu está carregado, Chico e Ana. Pois é, sinal de que pode estar vindo mais chuva por aí, né? Vamos saber com a Isabela Camargo, que vai falar sobre essa chuva. Bom dia, Isabela. Tá chovendo mais do que o normal, né? Tem alerta de mais chuva para hoje?
Tem sim, Chico. Bom dia para você, bom dia para Ana, bom dia a todos. Sim para tudo, Chico. Tem previsão de mais temporais, principalmente à tarde, e tá chovendo mais do que normal, sim, aí no Rio de Janeiro e em outras capitais, como Maceió, Natal, tá quase o dobro da média, Campo Grande, Vitória e São Luís, no Maranhão, já é o fevereiro mais chuvoso desde 2011. Em detalhes, vou mostrar para você. Rio de Janeiro passou a média de acordo com a nossa fonte oficial, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Veja só, choveu até agora 121, média de 83. Mas a gente sabe que tem locais onde já choveu o triplo dessa quantidade. Brasília já passou da média também. Belo Horizonte está quase lá. Agora, na contramão dessas capitais, capital paulista, 22 milímetros só. Parece que está chovendo muito, mas na verdade está garoando muito, tá certo? Onde está chovendo bastante é no litoral norte paulista. Aí sim, em Ubatuba, você está vendo aí as imagens, só ontem foram quase 300 milímetros, praticamente toda a chuva do mês. E aí com isso vários bairros ficaram alagados. Muito prejuízo mesmo, mas o pior foi no bairro Sesmaria. Uma mulher de 55 anos morreu soterrada. E também teve deslizamento de barreira na Rio Santos, no início de Ubatuba. E aí o tráfego está fluindo apenas por meia pista. Em Mato Grosso também está chovendo bastante. Em Cuiabá, capital, a chuva já passou da média. E em Guarantã do Norte, a quase 600 quilômetros da capital, a cidade decretou situação de emergência. Você está vendo aí o excesso de chuva deste mês alagou vários bairros. E hoje tem mais chuva volumosa, especialmente para o centro-norte de Mato Grosso. Tem essa área de baixa pressão entre Rondônia e Mato Grosso que vai deixar o céu muito carregado, inclusive com poucas aberturas de sol. Chuva volumosa com raios temporais. Centro-sul de Tocantins, parte da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Olha, inteirinho hoje com chances de temporais. A frente fria que provocou todos esses temporais, esses transtornos na madrugada, ela avançou para o Espírito Santo, mas vai deixar ainda o tempo muito carregado hoje. Falta agora te falar onde vai ter tempo firme nesta sexta-feira. Aqui em Roraima, parte de Mato Grosso do Sul, São Paulo, com exceção do litoral norte que hoje continua chovendo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam assim, veja só, 32 graus, Campo Grande, Macapá, Salvador, São Paulo 27 e Rio de Janeiro 28. Chico e Ana, 5 graus a menos do que foi registrado ontem. E fim de semana como é que fica, Isabela? Segue essa chuvarada aqui no Rio? Não, boa notícia aí para vocês, Ana. A chuva diminui no Rio e também no litoral de São Paulo. Você vai ver aqui no mapa, olha. Amanhã, então, pouquíssima chuva só para o litoral norte de São Paulo, quase nada para o Rio de Janeiro. A chuva vai ficar concentrada realmente aqui de Mato Grosso do Sul, Minas para cima. E aí, no domingo, tempo firme e ensolarado, Chico e Ana, na região sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá certo. Obrigada, Isabela. Bom fim de semana. Para nós. Novos estudos alertam que o desmatamento na Amazônia está perto de ultrapassar um limite perigoso, capaz de provocar mudanças irreversíveis na floresta. Vamos saber os detalhes dessa publicação científica com a Juliana Morrone lá em Brasília. Juliana, bom dia. Preocupação, né? Em primeiro lugar, o que pode acontecer e qual é a alternativa apontada pelos especialistas? Oi, Ana, bom dia ao Chico, bom dia a todos. Olha, uma soma de problemas, viu? Desmatamento, aquecimento global e queimadas na Amazônia. Tudo junto está levando a uma situação limite que pode mudar para sempre o ecossistema da floresta amazônica. A saída é combater o desmatamento com rigor. O estudo foi publicado numa importante revista científica, a Science Advances. De rica e exuberante, a maior floresta do mundo corre o risco de virar uma área com vegetação rala, espaçada e pobre. A discussão não é nova, o tamanho do risco sim. Bastaria o desmatamento, que hoje está por volta de 17%, passar dos 20%. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores levaram em conta, além do desmatamento, o aquecimento global, que tem aumentado a temperatura da Amazônia, e a quantidade de incêndios. Tudo isso junto fez chegar muito perto de um ponto sem volta e de um possível prejuízo que não dá nem para medir. A Amazônia é um lugar que reúne a maior diversidade biológica do planeta. 10% das espécies todas do planeta, elas existem na Amazônia. Então, quando a gente olha isso coletivamente, a perda da floresta amazônica é uma grande perda ecológica para o planeta, climática para o planeta, hidrológica e também econômica, porque nós perderíamos o aproveitamento futuro desse imenso
imenso potencial da biodiversidade da Amazônia. Segundo os pesquisadores, a floresta interfere no regime de chuvas. Metade da que cai na Amazônia vem da umidade produzida pela transpiração das árvores. Com menos árvores, menos chuva, mais fogo. E assim a vegetação seria substituída por uma espécie de savana. E segundo os pesquisadores, a solução é zerar o desmatamento e reflorestar o sul e o leste da floresta. Quanto mais floresta tiver aqui, mais água é carreada para o resto do país, influencia nas chuvas que vão abastecer os reservatórios das hidrelétricas. Se a floresta amazônica chegar a esse ponto, não volta mais a ser o que era, segundo os cientistas. O Brasil se comprometeu em 2015, na Conferência da ONU sobre Clima em Paris, a reflorestar 12 milhões de hectares até 2030. Os pesquisadores dizem que a meta é possível, mas falam que o governo precisa querer. A experiência recente mostra que é possível reduzir o desmatamento quando o governo age de forma forte, e já foi feito. Então dá para fazer, aumentar a fiscalização, punir os infratores, inclusive as empresas que compram dessas áreas desmatadas ilegalmente. O Ministério do Meio Ambiente não quis comentar o artigo científico. O governo admite que não implementou ainda o plano de combate ao desmatamento firmado no Acordo de Paris. Explicou que está elaborando para cumprir as metas de reflorestamento e afirma que não está faltando vigilância nem política de prevenção. Segundo dados do governo, entre 2016 e 2017, houve redução de 16% do desmatamento. Ana, Chico. Os governos precisam sempre, querer com vontade, querer com força, para ver se melhora isso. Agora, não adianta, viu, Juliana, só reflorestar, não. Tem que fiscalizar e tem que punir com rigor os infratores, porque a impunidade realimenta a devastação. Alexandre Garcia está conosco para falar disso. Alexandre conhece bem a região, né, Alexandre? A Amazônia, a proteção da Amazônia tem que ser um trabalho permanente de todos os governos. E a impunidade estimula tudo, né, aqui no Brasil, todo tipo de crime. Bom dia. Olha, a gente já tinha noção disso, dessa necessidade de proteger o território brasileiro há mais de 100 anos. Em 2015, o Brasil comemorou 150 anos de nascimento do mato-grossense Cândido Rondon, o Marechal Rondon, que estendeu linhas telegráficas para integrar o oeste ao leste, em tempos em que o Brasil vivia no litoral. Entre 1913 e 1914, Rondon foi acompanhado pelo Nobel da Paz e 2 vezes presidente americano Theodore Roosevelt, numa grande expedição pelo interior do Brasil. Foi quando o Rio da Dúvida passou a ser Rio Roosevelt, no estado que recebeu o nome do Marechal, Rondônia. Há mais de 100 anos, visitava a rica Amazônia o homem que tocou a obra do Canal do Panamá numa expedição referendada pelo governo brasileiro e transparente. Pois há menos de 5 anos, fica-se sabendo quase por acaso que andava entre os Yanomamis o rei da Noruega, país que tem interesses em mineradoras, como essa que a gente acabou de mostrar aí com vazamento, mineradoras lá na Amazônia, onde está cheio de pesquisadores falando línguas estrangeiras que hoje povoam a floresta. Isso é um tema seríssimo, que não comporta campanha de mesa de bar, não comporta ingenuidade. Deve-se desconfiar de tanto interesse estrangeiro em minerais estratégicos que estão na Amazônia. Merece todo o crédito as conclusões das pesquisas do INPE. Lidar com a Amazônia merece bom senso e pensamento estratégico. Um alerta como esse do desmatamento deveria nos fazer pensar mais nessa riqueza planetária que nossos antepassados, como Plácido de Castro, Rondon ou o português Pedro Teixeira, nos legaram. Uma riqueza que tem o rótulo Brasil. É bom um pouquinho dessa história para não se perder o futuro. Valeu, Alexandre. Olha, a gente vai para o intervalo agora. Já a gente vai falar do atraso nas entregas dos Correios. O número de carteiros diminuiu e tem gente que não consegue receber nem as contas que precisa pagar. A conta chega vencida e quem paga a multa e os juros?
você vai ver que o presidente americano Donald Trump foi muito criticado depois que disse que os professores têm que usar armas. Paulo, e também de olho na operação da Polícia Federal que levou à prisão o presidente da FEComércio no Rio. 7h59, a gente volta já. Voltamos a falar sobre mais uma fase da Lava Jato no Rio. A Polícia Federal prendeu agora de manhã o presidente da Federação do Comércio do Estado, Orlando Diniz. O repórter Paulo Renato Soares segue acompanhando. Paulo Renato. Oi, Ana. Orlando Diniz permanece aqui no apartamento dele, que fica no bairro do Leblon, na zona sul do Rio. Ele está em casa acompanhado dos policiais. O pedido de prisão é preventivo, portanto, não há prazo determinado. Orlando Diniz é presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, e é presidente afastado do Sistema S, que inclui SESC e SENAC. Ele é suspeito de desviar recursos dessas entidades e usar esquemas de corrupção ligados ao ex-governador Sérgio Cabral para lavar o dinheiro. Agora, no pedido de prisão hoje da Lava Jato, o Ministério Público tem um capítulo só sobre a contratação de escritórios de advocacia. Segundo os investigadores, Orlando Diniz gastou 180 milhões de reais em 4 anos com advogados. A suspeita é que ele usou dinheiro público com interesse pessoal para se defender e também para se manter no poder dessas entidades. O MPF diz que esses contratos fugiam das normas técnicas e de transparência das entidades que ele presidia e ainda preside no caso da FEComércio. Entre os escritórios contratados por Orlando Diniz estão o da ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, e também o escritório de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, o mesmo escritório que defende o ex-presidente Lula na Lava Jato. Os contratos com o escritório de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin foi, segundo o pedido de prisão, o mais caro entre eles, 68 milhões de reais. O Ministério Público Federal diz ainda que 1 milhão de reais teria sido pago em espécie. Ana e Chico. Obrigado, Paulo Renato. E a gente agora fala dos atrasos nas entregas dos Correios em São Paulo e em outras cidades do interior do estado. Rodrigo, quais os motivos para tanta reclamação, hein? Bom, a gente tem visto aí, né, Chico, no decorrer dos dias, a gente falando sobre a questão da segurança, né? Carteiros que não conseguem chegar nos locais e roubos e tal. Mas no ano passado também tem um ponto, olha, 8 mil funcionários foram dispensados em todo o Brasil. Os Correios negam que isso tenha afetado os serviços, mas não é o que a população está percebendo no dia a dia. Vamos ver na reportagem. Em um ano, os Correios dispensaram em todo o país 8 mil funcionários que aderiram a um plano de demissão voluntária. Só em São Paulo foram mais de 4 mil demissões desde 2011. É um esforço para equilibrar as contas e tirar a estatal do vermelho. Em 2017, o rombo deve ser de R$1 bilhão. As despesas com o pessoal representam 75% dos custos da empresa. Só com os aposentados, os Correios gastam por ano quase 2 bilhões de reais. Durante o mês de fevereiro, essa tem sido a rotina do seu Maurílio, procurar por correspondências que nunca chegam. Já paguei 2 vezes com atraso e agora o telefone fixo da minha residência também não tem vindo, já está atrasado quase um mês. O seu Maurílio e outros moradores procuraram a unidade dos Correios aqui em Magda para saber o que está acontecendo. A resposta que eles tiveram é que o problema está ocorrendo por causa da falta de funcionários. Aqui trabalham 2 e um deles está de férias. Mas atraso na entrega das correspondências tem acontecido em outras cidades no interior de São Paulo. Vinícius é de Jales, cidade com aproximadamente 50 mil moradores. Há pelo menos 3 meses, a fatura de um dos cartões de crédito só chega depois do vencimento. A data de vencimento é todo mês, dia 17, e chega com 10 dias de atraso. E aí eles disseram, a data de emissão, então, pelo nosso caso, está certo, né? O problema está nos Correios. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo calcula um déficit de 20 mil funcionários e diz que os carteiros estão sobrecarregados. Hoje, o trabalhador não consegue distribuir todas as cartas e encomendas nas residências, ele acaba sendo hostilizado pela população, porque a população não entende que o trabalhador, acha que o trabalhador está fazendo corpo mole, e não é isso. E não foi só o número de funcionários que diminuiu. Segundo os Correios, o perfil das entregas também mudou. No ano passado, o volume de correspondências diminuiu mais de 12%. E a quantidade de encomendas, pacotes como esses, cresceu quase 30%.
100%. O presidente dos Correios nega a falta de funcionários. Segundo ele, a empresa segue uma tendência mundial de redução no volume de cartas, principalmente nas cidades menores e nas periferias. Não existe em regiões mais periféricas de grandes cidades e cidades menores do país aquele volume de cartas, de faturas, de boletos que justifique a passagem do carteiro todo dia. Por outro lado, os Correios dizem que estão apostando cada vez mais na entrega de produtos comprados virtualmente. A mesma tecnologia que acabou com o mundo da carta abriu um mercado muito maior, que é o mercado do e-commerce. E nisso os Correios são os líderes de mercado e vêm aumentando sua participação. O que não pode é ter atraso nesse aspecto também, né? Os Correios disseram em nota que grande parte dos 50 milhões de objetos encomendados no ano passado foram entregues no prazo. Chico e Ana, a gente acompanha a história dos Correios e acho que o sentimento é de que se perderam no tempo, né, com nomeações políticas e tudo mais, na condução de uma empresa tão importante, de um mercado tão importante para os brasileiros. Foi-se o tempo que o serviço dos Correios era impecável, né, Rodrigo? Entregar grande parte das encomendas, enfim, não é o suficiente, tem que entregar tudo, né? Claro. Tinha um alto índice de credibilidade, de confiança da população, né? Agora a gente traz mais um capítulo do escândalo dos funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Tocantins. Ontem, mais 3 ex-servidores foram indiciados por associação criminosa. Eles são suspeitos de participação num esquema montado para nomear e demitir funcionários só para embolsar as indenizações. As investigações apontam que o advogado e ex-diretor da Assembleia Legislativa, Antônio Yanovitch, era o chefe do esquema. Flávio Negreiros, coordenador de almoxarifado, o operador. E Danilo Parente Barros, quem cedeu o nome e a conta bancária para receber o dinheiro. No dia 1º de fevereiro do ano passado, Danilo foi nomeado e exonerado no mesmo dia no cargo de diretor de modernização tecnológica. De uma só vez, ele recebeu R$110 mil. Segundo a polícia, os acusados tentaram forjar uma justificativa. Os investigadores tiveram acesso a mensagens em que Antônio Yanovitch diz a Flávio Negreiros: sai pela tangente e não pode usar o meu nome e nem o seu, até resolvermos a versão. Na sequência, Yanovitch fala até em dar fim nos documentos. Vamos sumir com a documentação e eu arrumo a grana. Neste áudio, Flávio Negreiros orienta o então servidor Danilo Parente. Você vai ter que fazer um ofício aí, informando para a Assembleia que o dinheiro que caiu na sua conta foi a mais do que esperava e que você está com o dinheiro guardado na conta para devolver. Flávio Negreiros foi demitido ontem. Ele era funcionário comissionado da Assembleia desde fevereiro de 2013. Pelos áudios e pelas interlocuções, a gente percebeu um total senso de impunidade, né? Onde eles falavam que não, saiu na mídia, mas isso não vai dar em nada. Na verdade, isso é pouca coisa, é só devolver o dinheiro que não vai dar em nada. Os ex-servidores foram indiciados por 6 crimes, entre lavagem de dinheiro, peculato, associação criminosa e falsidade ideológica. Além deste caso, o Ministério Público investiga pelo menos outros 50 servidores da Assembleia Legislativa do Tocantins que recebiam sem trabalhar. No mês passado, o Bom Dia Brasil mostrou a farra de funcionários que viviam até no exterior e recebiam salário sem cumprir expediente. A Assembleia Legislativa tem atualmente 1.900 servidores. Apenas 298 são concursados. Olha, o ex-diretor da Assembleia, Antônio Yanovitch, disse que está à disposição da polícia. Danilo Parente Barros afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto. Já Flávio Negreiros não atendeu nem retornou às ligações. Em nota, a Assembleia Legislativa do Tocantins diz que abriu uma licitação para contratar e instalar sistema de ponto eletrônico e que pretende abrir concurso público até a metade do ano. Da mesma forma que câmaras e assembleias são feitas ali para criar leis, votar e fiscalizar o executivo, acontece tudo igual na hora de contratar, de nomear, de roubar dinheiro. O Ministério Público da Bahia investiga o desvio de quase R$500 mil na Câmara de Vereadores de Camaçari, a 4ª maior cidade do estado. Preste atenção, ó. Dos 21 vereadores da Câmara Municipal, 20 foram denunciados pelo desvio. De acordo com o Ministério Público Estadual, os parlamentares aprovaram no ano passado uma lei que aumentava o salário deles. A Justiça foi lá, suspendeu o pagamento e os vereadores resolveram então de outro jeito. Olha a criatividade. Demitiram e readmitiram no mesmo dia 18 funcionários do gabinete com salário maior.
E a diferença, segundo o Ministério Público, foi parar no bolso deles aí, ó. A promotoria já encaminhou à Justiça depoimentos de testemunhas, extratos de depósitos, transferências e saques bancários para sustentar a denúncia. Mudando um pouquinho de assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso do Ministério Público e manteve a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de 37 pacientes. A prisão em regime fechado foi convertida em prisão domiciliar em outubro do ano passado, quando Abdelmaci deixou a penitenciária de Tremembé. A gente vai ver agora um flagrante de covardia. Durante uma briga de trânsito em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um homem bateu num adolescente na frente da mãe, que é deficiente física. O homem dá um soco no rapaz, olha lá. O rapaz tem 15 anos e caiu no chão. Aí a mãe dele tentou defender ali o filho usando a bengala. Uma pessoa que estava numa casa ali perto fez as imagens. Essa vítima anotou a placa do carro do agressor e fez um boletim de ocorrência. 8h11, Jaqueline Brasil. Rodrigo, vamos falar sobre acidente na Zona Sul. Daqui a pouco as imagens vão chegar pra gente, mas enquanto isso, eu mostro aqui no Waze um acidente entre dois ônibus na Avenida Santo Amaro, bem aqui, bem aqui na altura da Vieira de Moraes. A informação que a gente tem, uma pessoa ficou ferida, tem duas faixas interditadas, o corredor de ônibus e uma faixa na direção do centro. E aí a gente pode observar que a alternativa ali principal seria o corredor da Vereador José Diniz Ibirapuera, mas bem ali, ó, pertinho da Roberto Marinho, já fica com trânsito bem lento, tudo vermelho também. Você falou na região aí de ônibus, eu lembrei de um na Vereador José Diniz há um tempo atrás, vagamente veio à memória de um choque com um ônibus, parece que perdeu a direção, não sei se você lembra dessa história. Lembro, eu estava nessa cobertura, tinha um táxi envolvido ali no corredor de ônibus. Uma tragédia. Foi. Mas esse, pelo jeito, apenas uma pessoa ferida. Uma pessoa ferida, tá? Daqui a pouco mais detalhes e imagens também. Aí aqui a gente tem imagens de um outro acidente, dessa vez na Marginal Tietê, que a gente mostrou mais cedo, no sentido Castelo Branco, depois da Ponte Tatuapé, ali um caminhão bateu num poste, tem interdição ainda, tá? Tá muito congestionado, inclusive na rodovia Ayrton Senna também. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, porque a Ayrton Senna não é caminho agora, a Dutra é o principal caminho e alternativa para chegar aqui na capital. Outro acidente aí também. Que é o da Ayrton Senna, aí já foi tudo liberado, tá? Ali perto do Parque Ecológico, mas tudo isso aí, mais o excesso de veículos, complicou muito a rodovia Ayrton Senna. Tá bom. Valeu, Jaque. Obrigado, viu? A gente vai para o intervalo, pessoal. Já já vamos mostrar as áreas que estão com mais vagas de estágio esse ano e ainda outras notícias de São Paulo, agora 8h13. Aproveitando aí para ver a imagem ali do Corredor Norte-Sul, Avenida 23 de Maio, o trânsito vai tranquilo ali nos dois sentidos. A gente volta já. Voltamos com mais informações sobre mais essa fase da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, que prendeu o presidente da Federação do Comércio do Estado, Orlando Diniz. Paulo Renato Soares tem mais informações. Tem mais gente presa, Paulo Renato? Tem sim, Chico. O Orlando Diniz, que é o presidente da Federação do Comércio, foi preso hoje mais cedo aqui na casa dele, no apartamento que fica no Leblon, na zona sul da cidade. E agora há pouco a polícia prendeu aqui, vizinho ao prédio dele, 2 prédios mais adiante aqui, um dos integrantes do corpo técnico do SESI. Plínio José Freitas Travassos Martins foi preso em casa também e levado agora há pouco para a sede da Polícia Federal. Orlando Diniz é suspeito de cometer os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pertencer à organização criminosa. Ele é suspeito de desviar recursos da FEComércio e também do Sistema S, que inclui SESI e SENAC, do qual ele foi presidente e é presidente afastado neste momento, e usar esquemas da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral para lavar esse dinheiro. Portanto, estão presos, então, Orlando Diniz, presidente da FEComércio, e também um dos integrantes do corpo técnico do SESC, Plínio José Freitas Travassos Martins. Chico e Ana. Obrigada, Paulo Renato. Até já, então, com as informações de mais essa fase da Lava Jato no Rio de Janeiro. Agora, uma notícia boa. Esse é o momento certo para quem está procurando uma vaga de estágio. Aí em São Paulo, Rodrigo, qual é a vaga que está mais bombando, a área em que tem mais vagas? Vamos lá, moçada. É o seguinte, a tecnologia da informação, viu? A principal é essa área. Em janeiro foram abertas 29% mais vagas nessa área em relação ao mesmo período do ano passado. Mas atenção, porque esse é um momento de muita oportunidade para estudantes de vários outros cursos também. Falta só um ano para a Vitória terminar a faculdade. E até pouco tempo a alegria dividia espaço com aquela ansiedade para encontrar logo um lugar no mercado de trabalho. Pior ainda porque 2017 não foi um ano fácil para ninguém, nem para os estudantes.
Mas agora, as vagas de estágio voltaram a aparecer. Estava bastante difícil, mas eu também percebo que agora esse ano muitos mais dos meus amigos já estão conseguindo vagas. Eu vejo publicações de mais vagas em sites como vagas.com, sempre chega e-mail, coisa que não estava tendo ano passado, assim, era raríssimo você ver uma vaga aberta. E quando tinha, era, sei lá, 90 pessoas disputando uma vaga só. Na empresa de tecnologia que ela trabalha, as contratações de estagiários aumentaram no fim do ano passado. Hoje são 20, mas o plano é contratar mais 10 até o meio do ano. Interesse em aprendizado, esse é um aspecto que a gente observa muito, porque a gente tem ciência que contratar um estagiário, a gente está contratando um jovem com pouca experiência profissional e que está construindo a sua identidade profissional. Os primeiros 3 meses do ano são considerados a alta temporada dos estágios, mas normalmente as vagas aparecem mesmo lá para março, bem depois do carnaval. Só que nesse ano foi diferente. A oferta já cresceu 15% de janeiro até agora, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os estágios em tecnologia da informação foram os que mais aumentaram, 29%. Mas a maré também está boa para os estudantes de publicidade, comércio exterior, administração, engenharia de produção, logística e design. Já as vagas para engenharia química, psicologia, direito, engenharia elétrica, economia e engenharia mecânica diminuíram. E mesmo esses setores que estão em queda devem voltar a contratar, diz o presidente do NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios. Tem uma relação direta com as expectativas da economia e de crescimento de necessidades do trabalho, da mão de obra, das pessoas estarem ali colaborando e cada vez poder contratar esses estagiários que entram agora, daqui 6 meses, 1 ano, eles estão sendo efetivados. Foi o que aconteceu com a Flávia, que foi efetivada em dezembro. Ela diz que o programa de estágio da empresa ajudou muito na contratação. Foi uma experiência incrível. Você tem total autonomia para fazer o seu trabalho. Ninguém te trata como estagiário, ninguém pede para você fazer o café. Tem responsabilidade? Sim, assim como todos os outros funcionários. Isso aí, o primeiro passo de uma grande carreira. O CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, tem atualmente 10 mil vagas de estágio abertas e diz que muitas não foram preenchidas porque os jovens não atualizam os dados no cadastro, como endereço, em telefone. Então, assim, se você está em busca de um, tente aí se aproximar, chegar até o CIE e encontrar, quem sabe, a sua oportunidade. Chico e Ana. Ok, obrigado, Rodrigo. Um levantamento do Ministério da Saúde revelou que vem caindo o número de crianças com microcefalia que recebem atendimento adequado no país. Inicialmente, 55% tinham atendimento completo. Agora, só 14%. Davi tem 2 anos e nasceu com microcefalia. A mãe dele teve zika durante a gravidez. A vida dela é cuidar do pequeno. Mas Cássia diz que no ano passado ele não fez todos os tratamentos. Não tinha disponibilidade. Nos lugares onde ia, estava superlotado. O acompanhamento por uma equipe de vários profissionais da área da saúde é fundamental para as crianças com microcefalia, alertam os médicos. A falta de atendimento de profissionais como fisioterapeuta e fonoaudiólogo, por exemplo, pode comprometer a qualidade de vida dos pequenos, agora e no futuro. E em cada criança as necessidades são diferentes. É preciso identificar e começar logo o tratamento específico. Uma criança pode ter um autismo, uma criança pode ter uma disfagia, um refluxo, um retardo no desenvolvimento. Então essa criança não vai ter o seu diagnóstico de logo, imediato, no tempo que é para ter o diagnóstico e consequentemente vai retardar a sua recuperação. No começo do ano passado, um levantamento do Ministério da Saúde revelou que de novembro de 2015 a janeiro de 2017, mais da metade das crianças com a síndrome congênita recebia atendimento completo. Já o mais recente boletim do próprio Ministério mostrou que em 2017, apenas 1 em cada 7 crianças com microcefalia teve atendimento completo, um índice de 14%. Para o ministro da Saúde, o problema pode estar relacionado à dificuldade que as famílias têm de chegar às unidades de saúde. Estão, provavelmente, com dificuldade de acesso ao serviço, porque moram distantes dos centros de reabilitação e a prefeitura local teria que disponibilizar um transporte para ir e voltar.
e às vezes isso não é viável, porque a cidade é muito longe dos centros. A Germana é presidente de um grupo que reúne famílias de crianças com microcefalia em Pernambuco. Para ela, o problema não é só a distância dos centros de reabilitação. Se você sair daqui agora e for procurar uma instituição de reabilitação aqui em Recife e solicitar uma vaga, não há, você não encontra. O secretário estadual de saúde diz que a grande maioria das 406 crianças com microcefalia em Pernambuco recebe atendimento. Nós estamos completamente abertos a ouvir os técnicos que participam dentro da Secretaria de Estado da Saúde, bem como as mães, porque a doença é uma doença, certo, que está se aprendendo a tratar agora. Sem atendimento ideal, o João Arthur, de 2 anos, perde um tempo precioso. No ano passado, a mãe dele só conseguiu fazer parte das sessões de fisioterapia. E este ano, o menino ainda não foi atendido. Me sinto triste, né? Porque já era pra ele estar segurando a cabeça, já era pra ele estar pegando as coisas, já era pra ele estar já desenvolvendo. E nada disso. Ele segura assim por segurar, mas depois ele arreia assim, sozinho. 8h24, sem nenhum respaldo. Jaqueline Brasil, diga lá. Rodrigo, tenho mais informações sobre o acidente na Avenida Santo Amaro. Eu tinha falado em 2 ônibus, mas chegou a atualização, um ônibus e um carro. Já foi liberada a Avenida Santo Amaro. Uma mulher de 47 anos se machucou e foi encaminhada já para o hospital. A Avenida Santo Amaro, na altura da Vieira de Moraes. Como vocês estão vendo aí, não tem mais a interdição, mas ficou o congestionamento. Então, quem está na Santo Amaro, ali pertinho da Avenida Jornalista Roberto Marinho, vai a 7 km por hora. Vendo os caminhos aqui paralelos, as ruas paralelas todas congestionadas, inclusive a vereador José Diniz. A gente consegue, inclusive, Rodrigo, observar como está o corredor de ônibus agora, da região aqui da capital paulista, mas podemos observar, inclusive, que a Santo Amaro está lenta. Então, quem está de ônibus agora vai encontrar dificuldade também, não só de carro. E a vereador José Diniz, um pouquinho melhor para quem pretende pegar ônibus agora, tá? Uma outra informação aqui no Waze também, que eu tinha prometido, sobre a Ayrton Senna e a Marginal Tietê. Aquele acidente que a gente viu agora há pouco, deixa eu atualizar aqui, ainda tem interdição de faixa na Marginal Tietê, na altura da Ponte Tatuapé. E aí é o seguinte, Marginal Tietê tá ruim, deixa eu só aqui dar uma mexidinha para atualizar. Pronto, tudo vermelho aqui. E aí, só para finalizar, caminho melhor para você, Dutra, tá? Vai levar 52 minutos para chegar até a Marginal Tietê. Dutra melhor que Ayrton Senna. Obrigado. Certeza. Um intervalo, pessoal. Já traremos aí mais notícias, falaremos das críticas que o presidente americano Donald Trump recebeu por querer armar os professores. De olho tudo que rola em São Paulo. Agora 8h25. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. A ideia defendida pelo presidente americano Donald Trump de armar professores nas escolas sofreu duras críticas dos maiores interessados no assunto, alunos e os próprios professores. A maior associação americana de professores, com mais de 3 milhões de membros, foi rápida em se posicionar. A vice-presidente disse: eu dou aula há 30 anos e não posso imaginar ter a responsabilidade de carregar uma arma, de ser treinada para isso. O que o presidente está propondo para mim parece mais uma prisão, onde os professores armados são os guardas e os alunos os prisioneiros. Trump passou o dia explicando a ideia, mas sem desistir dela. O presidente americano disse que não seriam todos os professores, mas apenas os que têm familiaridade com armas. Ele quer pagar um bônus e treinar quem quiser carregar armas nas escolas. E disse que uma medida como essa é mais barata e eficiente do que colocar seguranças nas escolas. Além da ideia de armar alguns professores, Trump também prometeu proibir um dispositivo que transforma armas semiautomáticas em metralhadoras e aumentar o rigor sobre a checagem de antecedentes. E disse que vai aumentar a idade mínima para se comprar uma arma para 21 anos. Hoje, um jovem com menos que essa idade não pode comprar uma cerveja na Flórida, mas a partir dos 18 anos já pode comprar armas, inclusive um fuzil. Mas para os manifestantes que continuaram a organizar protestos em diferentes lugares dos Estados Unidos, esse aumento da idade mínima não é o suficiente. Eles querem também que armas de guerra, como o fuzil AR-15 que foi usado no último ataque, sejam proibidos. E a selvageria entre torcedores de futebol terminou com a morte de um policial na Espanha. Vamos falar em Londres com a Cecília Malan, porque infelizmente esse comportamento agressivo, imbecilizado de torcedores parece ser algo globalizado, né, Cecília? Bom dia.
A história se repetiu no circuito europeu, Chico. Desta vez a violência explodiu antes de um jogo pela Liga Europa entre Atlético de Bilbao e Spartak Moscou. O jogo foi em Bilbao, no norte da Espanha. Antes de começar a partida, hooligans russos partiram para a briga com os rivais espanhóis. Muitos chegaram armados com porretes e facas. 3 pessoas ficaram feridas. Mais tarde veio a notícia de que um policial de 51 anos sofreu um infarto e morreu. Também ontem, a polícia da Alemanha prendeu um russo acusado de ferir gravemente um torcedor inglês durante a Eurocopa na França em 2016. Por coincidência, ele viajava para assistir ao jogo em Bilbao. Vai ser extraditado agora para a França, onde é acusado de tentativa de homicídio. Dureza. 8h31, Isabela Camargo. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Olha, vocês estão com tudo, hein? Passou uma nuvem aqui tão escura que ninguém acreditou que não iria chover. E não choveu. Rodrigo, o dia começou muito estranho, com umas nuvens escuras. E, de fato, nós teremos muito mais nuvem do que aberturas de sol. Mas, quando o sol aparecer e conseguir romper essas nuvens, nós poderemos chegar até 27 graus hoje. E a gente não tem previsão de chuva. A previsão de chuva para hoje, ela continua só aqui na faixa leste. Então, atenção, o litoral norte vai continuar chovendo, previsão de temporais, inclusive chuva volumosa com raios. E aqui no norte do estado, pancadas isoladas. Mas aqui onde nós estamos, aqui na capital, a previsão é de tempo firme, tá certo? O máximo que pode acontecer é uma garoa em pontos isolados. E aí é o seguinte, amanhã e domingo, final de semana, promete ser muito bacana, para quem gosta, né, de sol e tempo firme, temperaturas entre 26 e 27 graus, não tem previsão de chuva, só para a segunda. E quem vai para o interior, passar aí na casa da avó, de algum amigo e tudo mais, a gente não tem previsão de chuva em nenhum lugar, nem no interior, nem no litoral. Atenção só ali na região do litoral norte. Exatamente. Valeu, obrigado. Mudando um pouquinho de assunto, pessoal, olha só, aqui em São Paulo, a partir de hoje, 3 unidades de saúde de Aricanduva, na Zona Leste, também começam a aplicar a vacina contra a febre amarela. A região passou a ser considerada de risco desde que um macaco morreu lá infectado pela doença no Parque do Carmo, que, aliás, como dissemos ontem aqui, já está fechado para visitantes. As UBSs Jardim Iva, Ama Integrada Vila Antonieta e essa daqui, a UBS Vila Nova York, já estão aplicando as vacinas com dose fracionada contra a febre amarela. Por aqui, o pessoal já chegou cedo, tem pouca gente ainda, porque a UBS só está vacinando aquelas pessoas que receberam uma senha no dia anterior, e aí sim com data e hora marcada para que essa vacinação aconteça. Lembrando também que não adianta chegar aqui sem a senha. As pessoas precisam esperar os agentes de saúde chegarem até a casa delas, aqui no distrito Aricanduva, na zona leste da capital, para então conseguirem pegar essa senha e agendar o dia e o horário para tomar a vacina contra a febre amarela. Lembrando também que o Sesc Itaquera agora está exigindo que as pessoas apresentem a carteirinha de vacinação, que comprovem que tomaram a vacina contra a febre amarela para poderem frequentar o Sesc. E essa vacinação, lembrando, tem que ser feita 10 dias antes desta visita, porque é quando essa vacina começa a fazer efeito. Tiago Scheuer para o Bom Dia Brasil. Valeu, Tiago. Sobre transporte, turma de Carapicuíba, Jandira, Barueri, Itapevi, com destino aqui à capital, usa o ônibus. A partir de domingo, 8 linhas da MTU passarão então a operar no terminal da Vila Iara, em Osasco, hein? E de lá, 2 linhas novas. Fique ligado, porque tem mudança, então. Você que está nessa região, é o alerta. A partir de segunda-feira, tudo diferente. A gente vai para o intervalo. Já já voltaremos com as últimas notícias de mais uma fase da Operação Lava Jato. Agora 8h43. A gente volta já já. Estamos de volta com as últimas informações sobre mais uma fase da Lava Jato que prendeu o presidente da Federação do Comércio do Rio, Orlando Diniz. E tem mais gente presa. Paulo Renato Soares aqui mais uma vez com as notícias pra gente. Paulo Renato. Oi, Ana Paula. Foi preso agora há pouco num prédio que fica ao lado aqui do apartamento onde vive Orlando Diniz, Plínio José Freitas Travassos Martins. Ele fazia parte do corpo técnico do Sesc Rio. O Orlando Diniz está preso e está em casa ainda, está aqui no apartamento dele, aqui no Leblon, na zona sul do Rio, desde 6 horas da manhã, acompanhado da Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo buscas nesse momento no apartamento. O Orlando Diniz é presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Rio, e presidente afastado do Sistema S, que inclui Sesc e Senac. Ele foi afastado por suspeitas de irregularidade no comando dessa entidade pelo STJ.
STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Na Lava Jato, ele é suspeito de desviar dinheiro dessas duas entidades e usar esquemas de corrupção ligados ao ex-governador Sérgio Cabral para lavar o dinheiro. A Polícia Federal agora está fazendo buscas em busca de documentos ligados a Orlando Diniz. Inclusive está aqui do lado. Acabou de entrar aqui do prédio ao lado, onde estariam documentos ligados ao presidente da FEComércio, Chico e Ana. Obrigado, Paulo Renato. E é claro, ao longo da nossa programação, nos telejornais, vamos seguir acompanhando essas prisões, essa ação da Lava Jato no Rio de Janeiro. Rodrigo Bocardi. É isso aí, estamos chegando ao fim, não é mesmo? Olha, aqui em São Paulo, só um registro, explodiram um caixa eletrônico durante a madrugada, um caixa que ficava dentro desse hotel aí na Marginal Pinheiro, Zona Sul, quadrilha fugiu levando dinheiro, e aí teve também, né, a gente mostrou mais cedo na porta de um hotel também, a morte de um integrante de uma facção criminosa. Olha só, na medida do possível, bom final de semana para todo mundo, segunda-feira estaremos de volta, e quem puder, durma até acordar amanhã no sabadão. Tá chegando a hora de acertar as contas com o Leão. A Receita Federal vai detalhar daqui a pouco as regras de entrega, prazos, mudanças nos programas da declaração de imposto de renda das pessoas físicas de 2018. Ótimo fim de semana para você. Começou agora uma greve em mais de 50 universidades britânicas, incluindo aí as tradicionais Oxford e Cambridge. Professores protestam contra possíveis cortes na aposentadoria deles. Mais de 80 mil estudantes assinaram petições em apoio. Boa sexta, gente. Bom fim de semana. É isso. Curta muito seu fim de semana. Segunda estamos de volta. Até lá. É isso aí. Viva Campo Largo, a capital da louça no Paraná, 148 anos. Graças a Deus é sexta-feira. É vida que segue.